Olá, boa tarde. Estamos aqui para iniciar a nossa live. Para quem não sabe, essa é a primeira live que eu faço aqui no meu perfil profissional. Uma enfermeira me falou. E hoje vou contar com a presença especial de uma amiga, a Aline. Só esperando ela entrar aí para solicitar a participação, para a gente dar início ao bate-papo que a gente se propôs a fazer hoje. A Aline já entrou. Vamos ver aqui como fazer para chamar a Aline. Aline, vai aparecer um convite aí para ti. Pronto, cheguei. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Olá, Aline? Amanda. Tudo bem, Sara? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Oi, Amanda. Graças a Amanda Deus. é minha aluna do curso técnico. Foi, né? Porque Ah, a que Amanda, legal. a Amanda já está formada. A última vez que a gente conversou sobre isso, faltava só dar entrada no pedido do Corém, né? Que Então, foi minha legal. aluna. Parabéns, Amanda. Já é colega de profissão já, né? Sim, sim. Muito massa. Amanda, se você quiser compartilhar essa live, né, com alguém que você acha que pode gostar do assunto, sinta-se à vontade. É muito Ei, legal você poder compartilhar esse tipo de coisa, principalmente agora que é tão fácil, né? Só clicar, já envia para alguém. clicou no aviãozinho, seleciona as pessoas Já, e já deu certo. já deu certo. Vou tentar encaminhar aqui para algumas pessoas também. Peraí. Ai, só um minuto. Hum, Aline, aí, como é que tem sido a vida? Como é que tem sido esse período de quarentena? a quarentena tá bem. Tá dando para me ouvir é porque tem gente malhando aqui em casa. Então, tá todo mundo agitado nessa parte do dia. Tá todo mundo Eu consigo trabalhando, fazendo escutar alguma bem. coisa. Eu consigo Como escutar é? bem. Mas dá para escutar, né? Muito Tá bem. sim. Então, tá tudo bem, assim. Eu tô tentando levar as coisas, tô trabalhando à distância, né? As escolas aqui, elas não pararam. Eu moro no interior do Ceará e as escolas aqui não pararam. Então, a gente continua fazendo aquele jeito, né? Respondendo mensagem, toda hora chegando um para perguntar, ou então passando as atividades para eles, dando direcionamentos, acalmando os pais, né? Porque eu moro no interior e assim, apesar de hoje em dia a gente ter internet muito fácil por conta do Wi-Fi e tudo, mas o acesso ainda é muito difícil para algumas pessoas. Então, os alunos que não têm internet em casa, Wi-Fi, estão sofrendo um pouco, porque às vezes não dá para ver um vídeo, não dá para. Então, assim, a gente está tentando se adequar a essa realidade, porque de fato ninguém estava preparado, né, para dar aula por tanto tempo à distância. Já estamos há um mês sem ter aula presencial, então é bem complicado. Mas tá Acaba que dando para levar. todo mundo teve que se readaptar, né? Todo mundo, assim, a própria cidade, por mais que a gente esteja assim, bem longe, né, do epicentro, das grandes capitais, a gente tá todo mundo ainda assim sob tensão, porque acaba que afeta todo mundo, né? Afetou o sistema Sim. de transporte, afetou o comércio local também. Então, quem mora mais assim no interior tá conseguindo ainda viver a sua vida normal, né? Mas a gente eu já moro na parte urbana, então já tem mais acesso a outras pessoas, então tem que tomar muito cuidado. Mas tá dando para levar. Ah, que bacana. Aqui a gente está se readaptando ainda. Eu trabalhei alguns dias, porque a gente da saúde meio que Sim, não eu para. vi. Esses dias estou em Porque casa, saúde. mas o curso que eu dou aula parou as atividades e mesmo que não tivesse parado, eu não tinha aula para dar nesse período. Então, tipo, com relação à vida de professora, a minha tá tranquila. Estou Aham. aproveitando para estudar, colocar alguns conteúdos em dias, Sim, me com aperfeiçoar certeza. e preparar material para o futuro também. Aline, Com certeza.
vamos lá começar o nosso bate-papo. Mas antes da gente Vamos entrar sim. na Tô literatura ansiosa. propriamente dita, queria que tipo, tu se apresentasse. A gente se apresentasse, na realidade, né? Porque tem tanto seguidores meus como seguidores teus aqui na live. Sim, é verdade. E aí, Então, quer começar? Se apresentar? não comece você que você é a anfitriã aqui, pode começar. Pronto. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Sara, sou enfermeira, me especializei em obstetrícia. O que mais que eu posso dizer? Sou professora também. Minha atuação nos últimos anos ela tem sido predominantemente na docência do que na assistência, propriamente dita. Mas eu sempre gostei bastante de estudar, então, tipo, nunca me foquei só na enfermagem. E desde a época do colégio também, é, estudava o que eu via. E lia o que eu via também. E isso me fez um amante da literatura. No meu perfil pessoal, no Instagram, ou é no do Facebook, eu não lembro bem. Tem até dizendo que, tipo, eu sou uma viciada em leitura, porque eu leio tudo que eu vejo pela minha frente. Aham. E de apresentação pessoal, é basicamente isso. Muito legal, muito legal. É, eu acabei de conferir um erro aqui que eu fiz de principiante. Eu coloquei no meu perfil pessoal. A gente pode mudar, voltar lá, o pessoal pode esperar, a gente volta lá para o Literata. Sim, pode O que, sim. é que vocês acham? Porque eu sou iniciante aqui. Quem é que é fera em vídeo live aqui é a Sara. Eu só assisto live, eu não faço, então nunca vi. Então, E essa é a pessoal, a minha gente vai primeira live aqui no migrar. perfil. Eu tô muito nervosa. Então, assim, eu vou lá pro meu outro perfil, a gente faz lá, beleza? Tá certo. Show. Fiquem aí, Show. vocês aí. Então aí, fiquem e continuem. E, gente, enquanto a Aline faz os perfis, aí vamos conversando. Como foi que surgiu a ideia dessa live? Primeiro, é a primeira vez que eu faço uma live aqui no meu perfil. Já fiz live com algumas amigas como convidada no perfil delas, mas sempre tive vergonha de aparecer, de mostrar minha cara aqui, né? E começou de uns tempos pra cá, que algumas amigas elas me chamaram pra fazer live e comecei como convidada. Foi onde eu comecei a mostrar a minha cara aqui. Depois comecei a gravar stories e aí esses dias eu pensei, Aline, vamos aproveitar que a gente está na quarentena aí e vamos fazer uma live nós duas, o que é que tu acha? Pode dar certo? E a Aline topou na hora fazer. Então, Com certeza. a A gente gente só bota a cara pra ajustou, jogo. a gente só ajustou o tema e aí acaba que, tipo, é a primeira live da Aline e a minha primeira live também aqui no meu perfil. As outras que eu fiz foi como convidada em outros perfis. Muito massa. Posso falar agora de mim? Pode. Que a Sara eu já conheço assim, há muito tempo, então não tem nem muita novidade. Bom, eu sou formada em letras pela Universidade Federal do Ceará. Sou especializada em aprender a estudar sozinha. Né? Há algum tempo, já há mais de 3 anos, por mediação de vários professores, eu tenho aprendido a fazer o meu caminho de estudo. Né? Ainda não escolhi uma área para seguir, nem sei se quero seguir carreira acadêmica mesmo, mas eu admiro quem opta por esse caminho, acho que é algo que vale a pena, principalmente hoje a gente precisa muito de pesquisa, de pesquisadores sérios, competentes, e hoje eu só, né, vamos dizer assim, dou aula, mas pessoalmente eu estudo para áreas assim que eu me interesso, filosofia, psicologia, que aparece ali para entender o ser humano, para lidar com as pessoas. Eu gosto muito, é um assunto que me interessa assim bastante. Inclusive a maioria dos meus livros que eu tenho lido recentemente é voltado para essa área, né? De entender as pessoas, de tentar lidar melhor com elas e como resolver os problemas também, os meus, começando por mim, e tem quem sabe, né, de quem se aproximar também. A minha relação com a leitura é bem tenra também, assim, eu comecei a ler, ensinada pela minha mãe, foi ela que me ensinou a ler, e eu acho que
a leitura, ela foi entrar de verdade na minha vida quando eu mudei de cidade e eu comecei a visitar a biblioteca. E eu lembro exatamente da primeira vez que eu entrei numa biblioteca, que eu aluguei, peguei um livro emprestado. E desde então eu me tornei assim, uma frequentante assídua de lá, tantas pessoas já me conheciam. Eu lembro de uma cena, inclusive, que eu fui pegar um livro, eu peguei vários, porque eu nunca consegui escolher um livro só para levar para casa. E aí uma bibliotecária novata perguntou, nossa, a menina vai levar 3 livros pro bibliotecário que já me conhecia. Ele falou assim, não, mas ela sempre vem, ela sempre traz, então assim, não tem problema ela levar mais de um. E eu sempre, para você ver como eu sempre tive esse contato, né? Eu acho que o que me fez continuar lendo bastante foram os livros que eu li na infância. Porque, para muitas pessoas, né, o hábito da leitura é importante ser cultivado desde cedo, né? Porque, de certa forma, quando a gente vai crescendo, as outras responsabilidades vão puxando e vão consumindo o nosso tempo. Então, para os pais que estão assistindo, ou que possivelmente vão assistir, professores, né? Vocês precisam incentivar as crianças a ler, sim, mas não como obrigação, e sim como mostrar para elas, né, através do seu exemplo também, e de mostrar como é legal, né, ler talvez para criança, para incentivar. Às vezes eu leio para o meu irmão, eu tenho um irmão de 8 anos, e eu leio para ele, assim, e é muito divertido. Ou conto história também. E essa foi, assim, a minha relação, tipo, desde criança, né, com os livros, frequentando biblioteca. Na escola era o lugar, assim, que eu passava mais tempo, até no ensino médio também. Eu tive a oportunidade, assim, de estudar numa escola, em um período em que as escolas públicas, porque eu sempre estudei em escola pública, receberam bastante livros. Então, assim, hoje em dia ainda há programas que o governo oferece, que é o PNLD ou o PNLD literário, que são livros de literatura que são enviados para as escolas, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio, e nelas você vai ter contato com vários clássicos, tanto da literatura brasileira quanto da literatura universal, e também obras contemporâneas. Então, assim, graças a Deus, muito tem se feito em questão da leitura dentro das escolas, tanto projetos quanto a formação mesmo dos professores, de tentar melhorar, né, e trazer os alunos para a leitura, porque hoje eu vejo que a leitura ela é um caminho para que a pessoa, por si só, né, com a ajuda de bons professores, se forme. Não se forme somente academicamente, mas que ela aprenda a ser um pesquisador, um estudioso para além dos muros ali da instituição. Então, eu acho que essa foi a grande sacada assim, da leitura na minha vida. Eu percebi que eu podia estudar lendo com outros professores, assim, também. A minha amiga Mayara. Oi, Mayara! Que honra! Então, o meu contato com a literatura, ele começou também na escola. Eu lembro que na escola que eu estudei, a gente tinha desde a primeira série. O primeiro livro que eu li, fora Sim. livros, assim, tipo português, matemática, foi na primeira série do ensino fundamental. Lembro como se fosse hoje, que era A Ovelha Perdida, o nome do livro. Que a gente tinha os paradidáticos, que eram livros que a gente tinha que ler. Eu não me lembro se era a cada bimestre ou a cada semestre. E tinha um trabalho sobre aquele livro. E aí, todo ano tinha a lista dos livros paradidáticos e a gente ia lendo. E foi pelos livros paradidáticos que eu comecei a gostar desse negócio de, opa, é bom ler uma história, é bom ler outra coisa que é diferente daquilo que a gente tem que fazer para passar, daquilo que a gente tem que aprender para a vida. E comecei a ler. E aí, graças a Deus, tive bons professores de literatura. Lembro demais do professor Francisco, que incentivava demais a gente a ler. Depois a Ilka, acho que a Andréa também, e o Roderick, que foi o meu professor de literatura do terceiro ano, que, tipo assim, no terceiro ano, ele falava tanto pra gente tão bem da literatura que eu li os 10 livros que eram obrigatórios, porque na minha época, sou um pouco mais velhinha, a gente tinha que ler 10 livros para fazer o vestibular. Era a lista dos livros para o vestibular da UFC. E aí eu li tudo que eu tinha que estudar no terceiro ano, li os 10 livros da lista do vestibular e li Harry Potter durante o terceiro Nossa, ano. pega muita gente. Harry É, Potter, assim, pega muita gente, transforma muitas pessoas em leitoras, assim. e aí Verdade. eu acho que eu li, tipo, uns 15 livros
ou 16, durante o terceiro ano e do colégio em diante foi só seguir o rumo, foi só continuar lendo. E tudo que eu pegava eu lia. Romance, ficção, aventura, o que eu visse, é um livro, vou ler. Até porque, Uhum. para mim, muitas vezes, a literatura, principalmente hoje, depois que eu virei adulta e tenho responsabilidades com trabalho e tudo, acaba sendo um momento de descanso. Eu Sim. tiro a minha atenção das obrigações do dia a dia, do trabalho, dos problemas de casa, da vida, e vou ler algo que, tipo assim, não tem nada a ver com aquilo que eu estou vivendo para distrair a mente. Sem Muito contar, interessante sem contar você tudo que a falar gente isso. aprende também. Uhum. E eu acredito também que boa parte da minha personalidade ela foi construída com os livros que eu li ao longo da vida. Um personagem que me chamava a atenção, que eu queria ser que nem aquele personagem. Sempre quis ser a Hermione do Harry Potter. E, enfim, isso é uma característica de um, uma característica de outro, e isso ao longo do tempo foi construindo um pouco de quem eu sou. Muito legal. Interessante você falar isso, né? Que a literatura é uma forma de escapar. E falar também que você sempre conseguiu cultivar, mesmo já velha, assim, desculpa, velha não, né? Mas já mais adulta, e no meio da sua carreira, assim, né? Dos seus estudos também na faculdade. A minha trajetória foi um pouco, digamos assim, complicada, porque eu fui uma criança que sempre leu muito, e era para mim era um hábito mesmo, assim, eu gostava. Porém, quando teve o boom do Facebook e das redes sociais, principalmente o Facebook mesmo, ali por volta de 2011, 2012, eu simplesmente parei de ler. Assim, eu consumia muito mais coisas da internet, vídeos e posts, leitura rápida mesmo, que é o que a maioria das pessoas faz hoje em dia. E aí foi muito difícil, porque eu perdi o hábito. E vamos dizer assim que a minha conversão ali parou, entendeu? Eu estagnei. E aí, hoje ainda eu vivo um processo de reeducação e busca mesmo pela volta do meu hábito. Então, assim, eu leio muito, mas a literatura mesmo, o momento de leitura, eu comecei a cultivar de uns 2 anos para agora, assim. E vim levar a sério este ano mesmo. Então até uma chama de esperança para as pessoas que leram, que foram leitoras antes e que hoje já não conseguem manter esse hábito, é de que você não precisa ler como você lia antigamente, né? Desenfreadamente, até de madrugada. Mas se você reserva ali 15 minutos todos os dias e é fiel àquele tempo, você consegue, depois de alguns meses, colocar, né, esse hábito de novo na sua vida e você vai sentir prazer ao realizar como você sentia antes. É algo assim que não tem como fugir. Nós estamos sim reféns da internet, ela consome muito tempo da nossa vida, mas nós podemos, como seres racionais, pessoas adultas, tomar a decisão de dizer, por hoje não. Por hoje não, eu não vou perder mais uma hora aqui no Instagram vendo posts de pessoas cuja vida não me interessa, não me acrescenta em nada, e perder esse tempo precioso lendo um livro, descansando a minha mente e enriquecendo, né, o meu imaginário, me colocando em situações assim que provavelmente eu nunca vou passar, mas que de certa forma modelam sim a minha personalidade, como você falou, assim. Acho que é válido sempre dizer que se você perdeu o hábito, você pode retomá-lo, independentemente da situação que você se encontra hoje. Então, hoje a gente está com o mundo aí, todo mundo preocupado, em crise, é dinheiro, é tudo, mas eu posso dizer para você não precisa nem ter dinheiro para comprar livro. A gente tem o site do domínio público, que é um site mantido pelo governo federal, tem nosso dinheiro ali, e há pouco tempo ele correu o risco de sair do ar porque as pessoas não acessavam. E lá tem obras de Machado de Assis, dos grandes escritores da literatura brasileira, de graça, assim. Você só baixa e lê pelo celular mesmo, tem aplicativos para isso, você pode fazer marcação. Então, assim, hoje em dia não tem desculpa. Eu lembro, só para encerrar assim nessa fala, que ano passado, não, em 2018, eu estava trabalhando num curso e eu tinha que passar muitas horas no ônibus.
Então, o tempo que eu pegava ali aquele ônibus, eu usava para ler. Sem brincadeira. Eu consegui ler, tipo, uns 3 livros, inclusive da série de um professor muito legal. Depois eu posso recomendar. Já falei de um lá no meu perfil. E eu consegui ler, assim, o livro só dentro do ônibus. Então, assim, a gente perde, às vezes, muito tempo numa fila de banco. Aproveita essas oportunidades, né? O feijão ali que tá no fogo, 10 minutos, você pega um livro, uma página para ler. E assim vai. Inclusive, focar nesse ponto da questão do ritmo. Que às vezes, fulano lê muito, queria ser como fulano, queria ter a disposição que fulano. Sim. Cada um tem seu próprio ritmo. E outra coisa que é importante é que, tipo assim, nem sempre a gente consegue manter o mesmo ritmo. Eu, por exemplo, ano passado, 2019, no primeiro semestre do ano, foi um período que eu trabalhei bastante. Então, tipo assim, chegava em casa cansada, muitas vezes saía de um local e ia para outro e acabei não lendo nada por muito tempo. Eu acho que eu passei uns 6 meses sem ler alguma coisa. Eu vim voltar a ler quando meu namorado me deu alguns livros de presente. Na época ele era só meu amigo. E aí ele me deu alguns livros de presente. Eu disse, vou ler os livros que o Rafael me deu. E foi onde eu voltei a ler. E no começo demorava para ler um livro. Lia uma página por dia. Mas aí eu pensei, Uhum, não, vai ser essa uma página por dia que vai me manter lendo. Hoje com tem época certeza. que, tipo, leio 30 páginas num dia e tem época que eu só leio duas. Eu não tenho, Aham, mesmo eu tendo esse costume de ler desde criança, não tenho o mesmo ritmo sempre. E é com perfeitamente certeza. normal, perfeitamente aceitável alguém passar muito tempo sem ler. E dependendo do livro, né, eu até já postei isso nos stories lá no Insta Literata, que dependendo do livro você não vai dar a mesma atenção, você não vai ter a mesma sequência de leitura, porque há livros que realmente são complicados. Tipo, você vai ler uma poesia, você não vai ler uma poesia, um livro de poesia da mesma forma que você lê um romance. E quanto mais antigo é o livro também, mais complicado é a organização das frases. E vai ser mais pesado, às vezes, o ritmo da leitura. Então, não precisa. Hoje eu vi uma live exatamente sobre leitura, sobre educação, na verdade, e uma das pessoas que estavam na live, ela comentou uma frase do Jordan B. Peterson, que é um grande pensador aí da internet, né? O pessoal gosta muito dele. Eu nunca li nada dele, mas eu achei legal isso que falaram, que a gente não deve se comparar com o outro. A gente tem que se comparar com o que a gente foi ontem, com o que a gente era ontem. Então, você pode se comparar com que você, só com você mesmo. Você não pode se comparar com aquela pessoa que, por exemplo, ganha para ler livro. Você não pode se comparar com a pessoa que tem tanto tempo assim para ler, porque ou é o trabalho dela, ou é assim a vida dela permite, sabe? Ou ela já tem aquele hábito muito enraizado. Então não é uma competição, ninguém está competindo com você o quanto que lê, certo? Você não precisa competir ou ler mais do que alguém, né? Aline, aproveitando o tema da nossa live, literatura em tempos de crise. É, Sim. Hoje, o assunto que rola, até porque a gente não tem como escapar dele, é o coronavírus. Onde a gente vai, tá todo mundo falando sobre o coronavírus. Precisa ir no mercado, tem alguém na fila Você falando sobre espirrou ele. Você coronavírus. espirrou coronavírus. Você abriu o WhatsApp, abriu o Facebook, o Instagram, tem algum post sobre o assunto. E como que a gente pode encaixar a literatura nesse período? Você que é professora de português e literatura tem bem mais Uhum. propriedade sobre isso do que eu. Tipo assim, quais são os benefícios que a literatura pode trazer? Como eu posso, se eu não leio de jeito nenhum, como que eu posso começar a ler? Eu recomendo bastante que as pessoas aproveitem esse tempo e escolham um livro para ler, para, tipo, desestressar, desfocar do assunto e aproveitar para Uhum. crescer um pouco também, né? Visto que os livros que a gente lê trazem crescimento para a gente. Mas aí, como que a gente pode fazer nesse período? Que dicas você tem para dar? Bom, primeiro, como eu já falei antes, né, separar um tempo para isso, assim como você separa um tempo para lavar a sua louça, você separa um tempo para falar com as pessoas que você gosta, então separar um tempo para leitura, que de preferência seja um tempo em que você esteja descansando, porque também se você estiver fazendo várias coisas, ainda mais se você não tem o hábito, você vai se dispersar ali também. E colocar, por exemplo, o celular ali um timer.
Tem uns aplicativos que são tipo o Pomodoro ou o Forest, eu não esqueci o nome, o Forest App, eu acho que é assim que fala, que é tipo uma plantaçãozinha que você faz todo dia com o tempo que você não mexe no celular. Então você pode colocar aplicativos assim pra te ajudar a ficar longe do celular, porque eu acho que o celular é o maior inimigo das pessoas. Quando eu tô lendo no celular, o que que eu faço? Eu desativo todas as notificações de todos os aplicativos que tem. YouTube, WhatsApp, Instagram, sei lá, Pinterest. Então, todos os aplicativos eu parece assim que tá sem internet meu celular, porque não chega nada. E às vezes, né, se for tipo um horário assim, eu também boto no modo avião. Então eu me desconecto de tudo. E se vocês devem estar observando, né? Eu tenho muitos barulhos externos, eu tenho muitos assim, fora as vozes da minha cabeça, né? Também tem os barulhos externos. Mas assim, graças a Deus, eu tenho uma certa facilidade em me concentrar. Tipo, quando eu tenho um foco, é aquilo e pronto, acabou-se. Agora, quem não tem, então assim, é colocar um tempo que não seja muito exaustivo. Quando chegar um momento que você leu, que você vê que você não está conseguindo manter o foco, seja porque tem algum barulho externo, ou você também não está conseguindo se concentrar, é parar mesmo, respeitar o seu tempo. É igual um exercício, você não vai além do que você pode. E outra coisa que ajuda muito é você procurar no YouTube e no próprio Instagram. Tem várias hashtags, assim, com dicas de livros, né? Você bota hashtag livros, hashtag dicas de livros, hashtag leitura do mês. Você vai encontrar vários Instagrams colocando lá várias dicas de livros e você pode ou ler a legenda ou pela capa mesmo. Eu gosto de jogar o livro pela capa, viu? Procurar aquela história no YouTube. Eu gosto muito de ver a opinião das pessoas sobre o livro, porque me dá vontade de ler. Principalmente quando é um livro, assim, que eu sei que talvez seja chato. Por exemplo, eu fui ler, vamos supor, eu vou ler aquele do Essa de Queiroz, esqueci o nome. Viagens à Minha Terra, né? É um livro que ele vai contar, assim, uma viagem que ele faz pela cidade dele. Então ele vai só escrevendo, escrevendo, escrevendo. O que me deu vontade de ler o livro foi um vídeo que eu vi da menina que leu, de uma leitora, falando sobre a história. Então, assim, me deixou mais preparada para o que eu ia ver e me motivou de certa forma. Porque eu falei assim, se ela conseguiu ler, eu também vou conseguir. Então, ouvir relatos das pessoas ajuda muito. É outra dica que eu dou. Separar um tempo, ouvir o relato de pessoas sobre a história e procurar histórias do seu interesse. Então, não vá ler um livro que não te interessa, assim, que a história não te prende. Não vá ler um livro só para se passar para os outros, como a gente diz aqui no Ceará. Né? Pelo amor de Deus, a gente não faça isso. É muito chato, é feio. É quase antiético, assim. Você tá cortado da sociedade porque você lê um livro só para se passar, só para mostrar para os outros que tá lendo. Não faça isso. Assim. Leia porque você gosta, leia a história porque você achou interessante. Então, não temos julgamentos. Leia John Green, leia Shakespeare. Vá do seu gosto, assim, vá do que te interessa. Até porque se você faz a leitura, se você começa a ler com o objetivo de desestressar, de mudar o foco, é, de lhe fazer sentir melhor, por que que você vai ler uma coisa que você não está gostando? Só porque outras pessoas Exatamente. disseram que você tem que ler e fazer daquilo uma cruz, um sacrifício para você. É o que afasta muitas vezes os alunos dos livros, os professores obrigarem os alunos a ler. Você tem que ler porque tem que ler, vai ter que fazer um resumo e pronto. Uma coisa que você falou logo no começo foi isso, né? Que os professores falavam muito bem dos livros, então o que dava vontade era isso. E eu lembrei de um livro que eu li recentemente, que não é uma história, não é um romance, não é nada, é um livro de estudo mesmo, chamado Educação da Vontade, de Roulet Payot, que é um professor também francês. E ele vai dizer assim, que o que motiva os jovens a aprenderem, né? É a forma como os seus professores falam dos livros, falam da história, falam do que eles estão ensinando. Se você ensina com alegria, se você ensina com paixão, os alunos vão se apaixonar também, eles vão acabar criando vontade para ler. E eu acho que o professor, ou seja lá quem for o influenciador, ele é um grande educador das vontades, né? Ele faz com que as pessoas vejam as coisas e queiram aquelas coisas. As coisas boas, no caso. E Agora você podia falar também sua dica como uma pessoa que não é professora. pronto, a minha dica como uma pessoa que não é professora, como é que eu escolho os livros que eu vou ler? Algum livro que eu ouvi falar, que, tipo, alguém me indicou e disse assim, esse livro é legal. E aí fala sobre o quê? Eu sempre procuro saber algo sobre o livro.
Se a pessoa só me disser que o livro é legal e não me disser sobre o que ele fala, eu não vou ler. Esse é um dos meus primeiros critérios. Porque se Prática, a, né? Prática. porque se a pessoa leu e ela não consegue me dizer sobre o que o livro fala, a probabilidade desse livro ser uma merda é muito grande. Então, tipo, eu não vou ler algo que não vai me, Nossa. que não vai me trazer prazer, que vai só ser uma cruz pra mim, só porque alguém me disse que era bom. Então, Ela vai procuro saber algo sobre o livro. Ah, esse assunto vai me interessar. Pode ser que me interesse. Ou então, um autor que eu ouvi falar, que era muito famoso, e eu desejei conhecer, que é o que aconteceu comigo com o livro que eu estou lendo. Estou lendo atualmente esse livro, certo. Dostoiévski, Memórias de um Subsolo. Como foi que surgiu o interesse por Dostoiévski? Todo mundo falando. Todo mundo do meu ciclo de amizades. E, inclusive, meu namorado, que é um admirador de Dostoiévski, ama a, a obra desse cara. Aí eu disse, tá todo mundo falando. Vou ver se eu leio alguma coisa dele para eu saber quem é esse autor. E tudo eu comecei a conversar com alguns amigos. Ah, vocês falam de Dostoiévski, sobre o que ele fala? E aí as pessoas começaram a me falar, ele traz romances, ele fala sobre o sofrimento humano, ele faz reflexões sobre os comportamentos humanos. Eu disse, gostei desse tema. Gostei desse cara, ele pode me trazer reflexões legais. E aí conversei com um amigo meu que lê Dostoiévski desde não sei quando. Aí eu disse, vem cá, quero começar a ler Dostoiévski e quero uma indicação de um livro dele. Ele, começa pelo Memórias de Subsolo. Vou logo te dizendo, é um livro meio chatinho, mas se tu tiver interesse de ler as outras obras depois, a leitura desse livro vai te preparar para as outras obras dele. E, gente, quando eu comecei a ler esse livro, vocês não têm noção. Eu lia uma página por dia e arrastada. Por quê? É literatura curta. Tem um. É Tem, muito parada, eu acho parada. tem uma dinâmica diferente da literatura que a gente é acostumado a ler. Só que, Aham. apesar de ser uma coisa um pouco parada, como você falou, uma coisa um pouco arrastada, foi um assunto que eu estava gostando. Eu disse, Ah, que não, bom. eu não vou deixar de ler um assunto que eu estou gostando só porque o jeito de escrever do autor eu não gostei. E aí eu fui percebendo que eu não gostei inicialmente porque era uma literatura que eu não estava acostumada. Nunca tinha lido nenhuma obra dele. Então, não gostei inicialmente do jeito que ele escrevia, mas gostei do assunto. Então, eu não tinha motivo para abandonar o livro. Coisa que já aconteceu com outros livros. Comecei a ler, não gostei do modo que o autor escrevia, não gostei do assunto, abandonei. Aquela frase, ninguém é obrigado a nada, pronto, eu não sou obrigada a terminar um livro que eu não gostei. Se eu não Com gostei do certeza, assunto, não gostei da concordo. forma como escreve, Eu eu sempre tive abandono. isso em mente. E Eu larguei acabou muito que livro por isso. nesse livro do Dostoiévski, depois que eu cheguei na página 20 e alguma coisa, eu comecei a gostar tanto do assunto, que eu já estava gostando, como da forma como o autor escrevia. Passou a ser Uhum, familiarizado para mim e continuei lendo, já estou perto de terminar. É um livro da que biblioteca da legal. faculdade, inclusive. Então, essa é outra dica. É procurar conhecer algo, saber algo sobre o livro, do que ele fala, ou do tipo que o autor escreve, e depois começar a ler. Se não gostar, abandona. Mas se gostou do assunto, ou da forma como ele escreve, continua. Vale a pena dar o crédito, como a gente diz. E uma outra dica que eu dou é, tipo, eu quero terminar esse livro, então eu vou aproveitar o tempo. Tô na fila do banco, tô na fila do ônibus, tô esperando um amigo para o encontro. A gente passa tanto tempo nas redes sociais, se a gente começar a rolar o feed do Instagram, a gente vai e é uma notícia atrás da outra e só sendo bombardeado com informação, com a vida das pessoas, que muitas vezes nem condiz com a vida real delas, E com notícia falsa com fake e um monte de news, informação é, repetida. gente que a gente sabe que, tipo assim, não tem alegria nenhuma, mas que tá lá postando foto, uhul, sorrindo, se passando de feliz, como a gente diz, Fora que passando nesse bom. tempo de crise, só o que a gente vê é hashtags relacionadas àquele assunto, posts sobre aquele assunto, como higienizar as mãos. Gente, isso é importante? É. Mas se absorver a informação, vai abstrair com outras coisas, né? Vai perder, entre aspas, esse tempo lendo uma história que também acrescenta a sua vida. Você não tá, isso não é fugir da realidade. Na verdade, às vezes é encontrar ferramentas para poder entender essa mesma realidade.
né? Sim. E tanto para entender a realidade como para sobreviver é uma realidade que pode ser difícil. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, quem não surtou ainda, das duas, de modo nenhum, das duas, uma. Ou está totalmente desantenado, ou então é uma pessoa de muito equilíbrio. Porque Eu, todos nós, em algum momento, a gente já eu surtou tipo, não consigo. minimamente. Aham, Então, entendi. quem se antenou, quem entendeu a gravidade das coisas, quem acompanhou as notícias, surtou minimamente. Nem que seja no sentido de, ai meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer dentro de casa? Tem um meme Aham, que é da Nazaré Tedesco, da Senhora do sim. Destino. Eu preciso sair, eu preciso ver gente. Pronto, nem que seja Tá isso, igual. alguém já surtou. Então, ao invés de estar nas redes sociais, ajudando a surtar mais ainda, vou ler. Essa Vai ler. é uma outra E dica ajuda. De que eu dou verdade, também. ajuda. E a principal dica, não ter preconceito. Ah, Uhum. eu não vou ler literatura inglesa, porque é besta. Eu não vou ler literatura contemporânea, porque é perda de tempo. Eu não vou ler clássicos, porque é muito difícil. Quanto menos Uhum. preconceitos você tiver, melhor vai fluir a leitura no livro. É igual aquela coisa, se a gente primeiro sabe que uma pessoa é chata, insuportável, a gente já vai olhar para ela de um modo diferente. Mas se Sim, a gente vai verdade. aberto a conhecer aquela pessoa, as coisas fluem melhores, normalmente, e tudo. Então, é não ter preconceito. Ah, é um livro clássico. Dizem que é difícil de ler. Mas será que é difícil de ler mesmo? Vou olhar e vou tirar as minhas próprias conclusões. Se eu achar que é difícil de ler, que eu não dou conta, eu abandono e pego uma leitura que Muito seja mais bem. fácil. De boas. Lá no Literato eu tenho exatamente. Parece até que eu tô fazendo propaganda, né, gente? Mas não é propaganda. É porque ela vai falando e eu vou lembrando. Aí eu tenho exatamente um quadro, vamos dizer assim, que eu falo sobre os livros que eu já li, as histórias que eu já li. E o meu lema lá, o slogan, né, é realmente literatura sem preconceitos e sem fronteiras. Eu leio demais todo tipo de literatura. Eu leio literatura brasileira, leio literatura estrangeira. E assim, eu não olho se é, por exemplo, autor mulher ou autor homem. Assim, eu não. Se a personagem é mulher ou homem, mas o que realmente aquela leitura vai acrescentar na minha vida. Inclusive, um dos livros que eu tenho favoritos é narrado por uma criança, certo? Que eu até separei aqui, que é O Sol é para Todos. É um clássico americano. Lá no ensino médio, eles são obrigados a ler. É tipo um Machado de Assis, um Dom Casmurro, um Memórias Póstumas, porque os adolescentes são obrigados a ler esse livro. Mas não só porque ele é um clássico, né? Mas pela temática dele, que fala sobre o preconceito, sobre o racismo, segregação racial e sociedade, família, valores. É a perda da inocência, sabe? E por ele ser narrado por uma criança, torna a narrativa uma coisa muito divertida. É um livro que você ri, chora, leva susto. E para quem adora essas coisas de memória, passado, assim, que, tipo, tem uma saudade da infância, gostou da infância, esse livro aqui é muito bom, porque faz a gente lembrar de como era ser criança. Eu adoro esse livro, é o meu favorito. E você falou da sua leitura atual, né? Eu vou falar da minha, que na verdade não é leitura, é uma releitura. Muito se fala, né, principalmente entre críticos literários, que é muito bom você reler livros, porque é igual aquele ditado de Horácio, né, se não me engano, do homem que se banha no rio. Quando você lê um livro pela segunda vez, nem o livro é o mesmo, nem você, porque a sua compreensão sobre ele muda, você encontra um detalhe diferente na história que você não lembrava, você encontra uma mensagem ali oculta, né, que talvez é um conselho para você na sua vida. E eu estou relendo uma peça para as pessoas mais, vamos dizer assim, preguiçosas, né? Que querem ação, querem coisas desenvolvendo rápido. As peças teatrais, embora elas não tenham todo o seu caráter, né, de figuração, de descrição, são uma ótima pedida, porque são leituras que você consegue fazer rápido. E justamente eu comecei a ler teatro numa época que eu não tinha muito tempo para ler. E foi justamente esse livro, o primeiro livro que eu li de teatro. A obra, né, O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. E, você vai falar, William Shakespeare. Gente, William Shakespeare, na época dele, era teatro popular. Era para as pessoas simples mesmo.
Não era aquela coisa que a gente tem dele hoje, né? O grande gênio. E uma das coisas que é mais legal nessa peça é porque ela tem de tudo. Tem o cavaleiro, tem o vilão ruim mesmo, que é um judeu, Shylock, e tem enigmas, assim. Ontem mesmo eu estava lendo o ato em que a gente vai ter o enigma da história, o enigma principal, e eu fiquei falando, cara, que massa. Inclusive, essa peça, né, um trecho dela foi inspiração, eu acredito, para Ariano Suassuna no seu Alto da Compadecida. Tem uma cena que se passa no Mercado de Veneza e que é a mesma coisa, só mudam os atores, assim, do que acontece lá no Alto da Compadecida. Quem já assistiu o Alto da Compadecida deve saber o trato que o pai da Branquinha ou da Rosinha, não lembro o nome A dela, Rosinha. da Rosinha fez, né, com o João Grilo. Que se ele não entregasse lá o dinheiro pelo dote da filha, se eu não me engano, ele teria que arrancar um couro, uma fatia de couro lá do couro do Chicó. Justamente essa aposta se passa lá no Mercado de Veneza. Só que detalhe, quando eu li... Oi, Verônica, bem-vinda! Quando eu li esse livro, eu não conhecia nada da história, sabe? O Mercado de Veneza. Eu só sabia que era uma comédia. E a comédia, no caso, é algo que tem um final feliz. Então eu queria algo com um final feliz. Não queria tristeza, não. E aí eu fui ler. E quando eu me deparei com essa cena, gente, vocês não imaginam. Foi aí o meu encantamento por Shakespeare. Porque, de fato, eu falei assim, cara, é como se eu encontrasse alguém conhecido de repente na rua, sabe aquela situação que você encontra alguém conhecido na rua e você já quer falar com a pessoa, você quer, oi fulano, como é que tá, sua vida e tudo bem? E quando eu vi aquela cena, que eu já conhecia do Alto da Compadecida, eu falei, poxa, esse cara aqui é de casa, seja bem-vindo, pode entrar. E desde então eu comecei a ler Shakespeare e hoje ele é um dos meus autores favoritos. Então, quando eu não tenho nada para ler, tô sem ideia, eu volto para alguma coisa dele, leio, porque sempre tem alguns ensinamentos. Eu acho que é uma das coisas que me ajuda muito. Fora que ele tem várias reflexões sobre o amor, então para pessoa que é mais romântica, assim, é uma coisa bem legal. E aí eu tô relendo mesmo para poder voltar, relembrar mesmo, faz tempo que eu li. E, e é isso, assim. É muito bom a parte da releitura. É uma coisa que por um tempo eu afastei, assim, mas hoje em dia eu acho que é necessário, assim. E quem gostou do Alto da Compadecida, do filme, super recomendo o livro. A Uhum. peça, no livro, ele fala, inclusive, como é um roteiro de uma peça, ele fala de dicas para montar o cenário e fala, sai pela esquerda, entra pela direita, e você consegue, lendo e Imaginar. imaginando o teatro acontecendo. E a gente vê toda aquela Sim. graça que a gente vê no filme também. O É, Shakespeare ele é conhecido por não dar muitos detalhes, porque é uma coisa bem interessante. No teatro dele, ele dizia que o autor precisava ler as falas e ecoar dentro dele aquelas falas para que ele pudesse saber como agir. Então, ele não dava muito pitaco na cena. Assim, é uma característica dele mesmo. Mas é bem legal. Eu também tenho vontade de ler o Auto da Compadecida, porque às vezes eles omitem muitos detalhes, né? E sim, fazem algumas adaptações nada a ver. Então, eu tenho muita vontade também de ler. eu tenho ele aqui. Quando tu vier em Fortaleza, me lembra Tá certo. que eu Valeu. faço. E outra leitura aí para o pessoal, às vezes as pessoas estão só querendo saber um livro legal. Fala aí outra coisa assim, que você está lendo também. Pronto. Ou que você já leu, na verdade. Antes de eu ler Memórias do Subsolo, eu li esse livro, Ah, o Extraordinário. extraordinário. Só conheço o É, filme. Só vi o filme. Sou eu, Nutella. assi- eu assisti o filme depois de ler o livro, pela primeira vez na vida. Sempre assisto os filmes e primeiro para ler o livro depois. Porque eu sempre acho que, tipo, no filme deixa a desejar. Só que dessa Sim. vez, é, quem me emprestou esse livro foi o Lucas Gabriel, um amigo meu, e aí ele falou, deixa para tu assistir o filme depois. Porque tu lendo o livro, o filme vai fazer muito mais sentido para ti. E realmente foi uma leitura ótima. Ótima, 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 ótima. É literatura recente, tipo assim, já é do século XXI, como diz o outro. Não é clássico e tudo, mas foi um livro que teve bastante popularidade. E tem um também que vai ser a minha próxima leitura, quando eu terminar Dostoiévski. Ah, já Clarice, li. Muito fofo. Clarice Já Lispector, A Hora da Estrela. É, tirar o fogo.
Não tenho familiaridade nenhuma com a Clarice, mas, tipo assim, ouvi alguns amigos falando Adoro. e sobre ela, aquelas frases no Facebook, e alguns amigos também comentaram sobre essa obra. Aí eu vi uma vez na promoção, na Saraiva, eu acho que eu comprei esse livro por R$ 9,90. Comprei, e disse, um dia eu vou ler. E não tinha lido ainda. E aí já coloquei como a próxima leitura. Essas são as minhas dicas de hoje. O que A eu tô lendo, inspiração do canal lá do literário de Clarissa Shakespeare foi exatamente por isso, porque eu comecei a ler A Hora da Estrela, terminei, e aí eu fui pro Mercador de Veneza. Então foram duas obras, assim, eu fui de um autor super recente, totalmente diferente, para um outro mais antigo. Então, assim, o nome do quadro lá de Clarissa Shakespeare vem dessa inspiração desses dois grandes autores. Para mim, que Clarissa é massa. muito boa. Inclusive, para quem não faz ideia assim, de que Clarice não conhece nada, eu recomendo uma das crônicas dela mais famosas e que fala exatamente sobre a nossa relação com os livros e com a leitura. É muito, muito, muito lindo. Eu recomendo mesmo. Felicidade Clandestina. É uma crônica, conto, mais ou menos porque é uma memória dela, mas tem muitas características do conto. Então, assim, leiam Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. É bem rapidinho, você consegue ler. E fala exatamente sobre isso, sobre a nossa relação com os livros. Quem gosta de ler vai se identificar bastante. Pronto, agora eu lembrei. Você falou, eu li esse conto no terceiro ano. Eu disse que nunca Você tinha leu? tido contato com Clarice, mas agora eu lembrei É desse muito bom, conto eu adoro, que é o meu favorito dela. eu li no terceiro ano do ensino médio. E também um poema que eu acho que é dela, que é um que a gente lê de cima para baixo e depois de baixo para cima. Sim, é alguma coisa tipo um término, É, né? Que aí é, muda total. Eu sei qual é, que mas não muda lembro todo o mais. sentido. Pronto, o contato que eu tinha tido com Aham. Clarice Lispector e também tinha um outro conto dela que falava alguma coisa sobre um ovo. Não me lembro o O nome do ovo e a conto. galinha. O, É o uma ovo e a confusória galinha. ali. Pronto. É, Li já isso no li. terceiro ano também. Foi os contatos que eu tive com Clarice. Mas Muito aí difícil. me indicaram a Hora da Estrela, eu já tinha comprado há algum tempo. Lucas até subiu o coraçãozinho aí. Então, É deve porque ser ele bom. gosta, né? É, deve ser bom. Vou dar a chance a, a Clarice. Muito top. Vale a pena, você vai se apaixonar por ela. Muito boa. Tem livros infantis dela também. A Mulher que Matou os Peixes. É muito bom também. Gostei. Eu li na época que eu fiz uma cadeira na pedagogia. É muito Sim, legal. vou procurar. Depois vou É, anotar na minha lista de eu indicações. acho que deve... Tem, eu acho que tem. E tem mais algumas perguntas aí? Não, por hoje Não? as perguntas que eu tinha para fazer Pronto. era isso. Mas se você tiver alguma, ou então o pessoal que está Pronto, eu tenho assistindo, mais uma outra recomendação que eu recém postei lá no Literata, que é esse livro aqui, ó. Vocês vai dar pra ver. O Admirável Mundo Novo. E esse livro, ele é bem atual, apesar dele ter sido feito na década de 30, ali pós uma crise, né, a Grande Depressão. E ele vai falar sobre uma outra realidade da humanidade em que as pessoas estão sob domínio de um vamos dizer assim, presidente, né, uma autoridade, e toda a nossa concepção de sociedade mudou. Então, não existe mais família, não existe Deus, os livros foram queimados, tipo, toda a nossa tradição, a literatura foi queimada, as pessoas vivem à base da ciência, do que a ciência diz, não existe mais relações de amizade sincera, né? E os únicos prazeres que as pessoas têm é esqueci o nome agora, a soma, que é uma espécie de droga, que deixa as pessoas, que é tipo o pagamento que elas têm pelo trabalho que elas fazem, é a soma, né? Que é esse prazer. Porque lá tu tem garantido, tem habitação, tem alimentação, mas relações humanas foram completamente extintas, assim. E também, né, elas só têm relações, vamos dizer assim, sexuais por, por status. Então, quem tem mais parceiros é mais bem visto do que quem não tem. Então, é uma sociedade, vamos dizer assim, bem distópica mesmo, né? Como o que próprio título estranha. já, como a própria classificação já diz. Mas o que é interessante é porque dentro dessa narrativa existe alguém, pela própria capa mesmo, já denuncia, que vai se rebelar contra esse sistema. E eu não sei exatamente a página, e eu não procurei, porque eu sou assim dessas. Uma parte em que ele vai falar
contra esse ditador, uma coisa que talvez seja o desejo de muitos de nós, né? E aí eu entro num pedido que eu vou fazer aqui para quem vai assistir a live agora ou depois. Não vou encontrar, mas enfim. É uma parte em que o personagem que se rebela, ele fala assim, que ele quer a religião, que ele quer Deus, que ele quer ter o direito de errar, que ele quer ter o direito de exercer a própria liberdade. E eu vejo que, mais do que nunca, essa leitura é muito atual e muito necessária para nós. Então, você que está inconformado com essa situação em que em muitos estados, né, as pessoas estão sendo obrigadas a ficar em casa, eu tomo aqui um espaço, né, para poder falar sobre isso. Eu concordo que a gente precisa ter cuidados com a nossa saúde e cuidar dos nossos. Quem precisar ficar em casa, que fique, para poder proteger alguém da família. Mas o que está acontecendo hoje vai muito além disso. Nós temos autoridades abusando do seu poder e colocando as pessoas em casa à força por meio de armas, como se fossem bandidos, como se fossem vagabundos, marginais, com a da palavra. E, além disso, não bastasse isso, dentro dessa obra também ele vai falar sobre como que se tornou a reprodução. Os bebês, eles nascem de proveta nesse livro. E eu estou contando esse detalhe porque, recentemente, eu fiquei sabendo agora, hoje, que o Supremo Tribunal Federal vai tentar entrar ali numa votação para despenalizar o aborto em casos de microcefalia no Brasil. Ou seja, eles estão aproveitando esse momento de crise na saúde para assassinar bebês no ventre de suas mães, certo? Então, a quem for assistir essa live, quiser colocar seu nome na petição, eu deixo livre lá o meu chat no Insta Literário para compartilhar o link. Vou deixar o link com a Sara também. Eu já assinei, não paga nada, você só precisa colocar o seu nome, o seu e-mail e a sua localização. E essa petição vai ser direcionada aos ministros, certo? Eles estão ali com a ADI 5180, se eu não me engano, querendo que todas as pessoas que quiserem abortar seus filhos com microcefalia sejam retirados, possam ser retirados sem pena. E isso, enquanto todo mundo está preocupado com a saúde, vem o ministério e vai querer atentar contra a vida. Então, que vida que eles querem salvar? Né? Será que realmente a luta deles é pela vida, pelo bem do Brasil? Como a Sara tem a mesma postura que a minha, então eu me sinto livre para poder dizer isso aqui e deixo também a vocês o apelo por essas vidas que ainda não nasceram, por esses corações que já estão batendo e que precisam da nossa ajuda, certo? Inclusive, essa questão da legalização do aborto para casos de microcefalia é uma coisa que já vem de alguns anos. Eu lembro de que quando eu estava na Sim. faculdade ainda, eu conversava com o Felipe, que é um amigo meu, que era da veterinária, na época. Ele é veterinário hoje, formou. E a gente conversava a respeito disso, porque ele levantava muito a questão da perspectiva de vida que essa criança ia ter. E eu sempre fui do pressuposto de que 1 minuto de vida já é vida. Já é Não, vida. não interessa se ela vai viver 5 minutos depois que sair do ventre da mãe, 1 ano ou 10, 12, 15 anos, como a gente tem muitos casos aí de pessoas que viveram alguns anos, mesmo com a microcefalia. Não interessa quanto tempo ela vai ter. É uma vida. E essa vida precisa ser respeitada. Sim. Então, reforçando, né? Se vocês quiserem colocar o nome de vocês na petição, eu vou passar o link para a Sara e ela vai disponibilizar. Não precisa pagar nada. E é um site super confiável. É o Citizen Go, que já é muito, muito conhecido por essas campanhas pró-vida. E vamos nos manifestar. Pessoal, recentemente eu vi numa live o poder que essas petições têm. A gente não imagina o quanto um pequeno papel pode mudar a história, pode mudar o rumo da nossa sociedade. E são Muita coisa pequenas coisas, importante. assim. Começa com microcefalia, mas depois vai expandindo para outras coisas. Então, assim, eu tinha que aproveitar essa oportunidade, o livro, para poder falar disso. Muita coisa importante na história desse país já foi feita ou já deixou de ser feita graças às petições que a gente assina por aí.
Sim, E aí, com vocês certeza. estão politizando a live. Gente, infelizmente, Tem que a ter vida, postura, a tem que vida se gira em posicionar. torno de política. E quando a gente fala de política, vai muito além dos políticos que a gente escolhe para nos representar, mas a forma como a gente se Exatamente. posiciona diante das questões relativas à vida. É a vida de outras pessoas, mas isso pode afetar, de certa forma, a mim, a você. E quando a gente abre é, uma brecha para alguma coisa, a gente acaba interferindo em várias outras coisas. Vamos legalizar o aborto para quem tem microcefalia. E se esquece da questão do que um aborto pode trazer, das complicações que um aborto pode Os trazer, benefícios, malefícios, de, exatamente. de outras coisas que podem ser E de flexibilizadas olhar depois. para as coisas por outra perspectiva, sabe? Eu acho que muito dessas burrices, que eu posso chamar assim de burrices, decisões burras que a gente toma, vem da nossa falta de imaginação, E vem do nosso também imaginário empobrecido, porque a gente não consegue ver as coisas para além do que elas estão ali pra gente, né? E o Fora da próprio caixa, entendeu? momento em que as coisas estão acontecendo. Tá todo mundo preocupado em sobreviver ao apocalipse. Da mesma forma que lá no The Walking Dead estava todo mundo preocupado em sobreviver ao apocalipse zumbi, aqui a gente está todo mundo preocupado em sobreviver ao apocalipse Covid. E, tipo, estão Exatamente. aproveitando para levantar uma bandeira que talvez não seja a bandeira da maioria da população. O tempo Com está certeza. acabando, É, já tava vendo aqui. o bate-papo foi tão bom que a gente já vai em Foi bom. 56 minutos de live. Para nossa primeira live Deixa tá salvo, ver ótimo. que tem gente que vai ver depois. Tem gente que Vou vai ver deixar depois. salva por 24 horas e vou dar um jeito de aprender a baixar o vídeo também para depois disponibilizar no IGTV e no YouTube. Aline, Pronto, ótimo. obrigada por ter Obrigada, aceitado o Sara. convite. Obrigada por Valeu. ter vindo bater esse Obrigada papo a todo mundo que gostoso ficou até o final, comigo. certo? Obrigada a todo mundo Tá que bom. ficou E até quem o vai ver depois final. também. Obrigada a quem está chegando depois e vai ver nas 24 horas ou no IGTV e no YouTube. Obrigada aos nossos amigos e conhecidos. Mandar um É, que abraço vieram daqui. especial para a Aline, que é minha aluna, e para o Cleirton, que é meu primo. Os dois estavam aí. Cleirton é o do Vou Consultar Meu Advogado. É, os Ah, dois estavam sim. assistindo aqui a live. Abraço para ti também, Lucas. E é isso, gente. Valeu. Obrigada, Obrigada. Amanda, também, que a Amanda tá aqui. Amanda é quase vizinha aqui de casa. Tá sempre acompanhando. Obrigada, gente, pela companhia nessa tarde. Foi um prazer disponibilizar uma hora da nossa tarde para bater esse papo gostoso e levar um pouco da literatura para vocês. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Tchau, boa tarde. Tchau, E a tchau. gente vai conversando no WhatsApp. Aline, Tá bom, valeu. beijo.